Amados, os capítulos 16, a partir do verso 1, até o capítulo 31, verso 13 de 1 Samuel, narram a ascensão de Davi ao poder e a queda de Saul do trono até a sua morte. A ascensão de Davi é marcada por sua unção, feita por Samuel no texto que nós lemos. Neste texto, Deus envia Samuel a Jessé, o belemita, ou seja, aquele que morava em Belém, para ungir aquele a quem escolhera para ser o sucessor de Saul no trono de Israel, pois Deus se havia arrependido de ter constituído Saul como rei sobre Israel e o rejeitado, conforme se acha registrado aí no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 10, onde nós lemos o seguinte: então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou de toda a noite clamou ao Senhor, assim como também no verso 35, aonde o Senhor, do capítulo 15, onde o Senhor volta a repetir: nunca mais viu Samuel a Saul até o dia de sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei de Israel. E no verso 1 ele volta ainda a reafirmar: disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Amados, Jessé era neto de Boaz e Ruth, e bisneto de Raabe, aquela prostituta que acolheu os espias de Israel lá em Jericó, e assim foi abençoada por Deus e se tornou uma mulher que faz parte da história da genealogia de Jesus. Davi era bisneto de Boaz e Ruth e trineto de Raabe. Tinha Samuel uma grande responsabilidade em suas mãos, conforme o versículo 3, que era ungir acertadamente aquele que o Senhor designara. Diz o Senhor: convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu designar. Amados, o homem em sua jornada nesse mundo, ele sempre se depara em ocasiões em que ele é usado para que os desígnios de Deus sejam cumpridos. Você já foi usado por Deus para que os desígnios de Deus fossem cumpridos? Amados, é preciso termos uma atenção muito grande à palavra de Deus, porque Deus quer usar você, quer usar eu, para que os desígnios dele possam ser cumpridos. Sejam determinadas coisas que Deus quer que façamos no seio do nosso lar, na nossa vida profissional, na nossa igreja, na nossa vida espiritual. Enfim, nós temos podemos enumerar umas grandes coisas que Deus quer usar você, até na salvação de almas, vidas que precisam chegar aos pés do Senhor Jesus. Deus quer te usar para cumprir os seus desígnios. O problema é que muitas vezes nós cruzamos os braços e deixamos de fazer o que Deus quer cumprir em nós. Nessas ocasiões, quando não se analisa cuidadosamente e não se calcula precisamente os passos a serem dados, as decisões que pareciam tão simples, elas podem se tornar uma catástrofe, sejam essas decisões no lar, na vida profissional, na liderança, no meio eclesiástico, etc. Há certas decisões que se tornam um peso para aquelas pessoas que são responsáveis, quando não deixam Deus tomar a frente dessas decisões. Nós vamos tomando as decisões sem consultar a Deus. Nós vamos tomando as decisões sem
procurar ao Senhor e a direção do Senhor para saber quais são os seus desígnios, quais são os seus propósitos para conosco. Amados, era Deus, nós podemos observar que era Deus quem havia designado quem seria o novo rei de Israel, e não Samuel que queria escolhê-lo, era Deus que já tinha escolhido, apenas estava utilizando Samuel como um instrumento nas suas mãos, na casa de Jessé, o belemita, para escolher entre os filhos de Jessé, aquele que seria o novo rei de Israel. Quando os princípios divinos são seguidos, há um alívio enorme que culmina no cumprimento dos desígnios de Deus. E é indispensável que seja dado alguns passos para que os desígnios de Deus se cumpram. É sobre a experiência do profeta Samuel, que tinha em suas mãos a responsabilidade de ungir um novo rei, que aprenderemos como dar esses passos para o cumprimento de todos os desígnios de Deus. A primeira coisa, o primeiro passo a ser dado, meus irmãos, é ser uma pessoa temente a Deus. Nós precisamos temer a Deus. Samuel era um homem temente a Deus e por isso era imensamente usado para cumprir os propósitos divinos. Observe bem isso, meus queridos. Para que nós possamos ser usados por Deus, nós temos que temer o nosso Deus. Somente quem passou pela experiência divina de ser alcançado pela graça salvadora de Cristo é que tem o temor a Deus. E isso é uma verdade. Tem muitas pessoas que dizem que foram convertidas ou se converteram. Tem muitas pessoas que um dia disseram que tem Jesus no seu coração, mas na verdade a sua vida não coaduna com esse Cristo. Na verdade não há temor de Deus, não há temor para com Deus, para que nós possamos cuidar das nossas ações, a fim de que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. E isso acontecia com Samuel. Samuel, meus irmãos, era um homem temente a Deus, e deixava com que a glória do Senhor repousasse sobre a sua vida, e Deus os usasse magnificamente para fazer e cumprir os seus propósitos. Temor aqui, meus irmãos, está intimamente ligado a respeito de submissão. Saul poderia matar Samuel se soubesse desse plano, poderia matar a família de Jessé se soubesse esse plano. Samuel, por temor a Deus, foi submisso juntamente com os demais anciãos e a família de Jessé, pondo em risco a sua própria vida, porque temeu mais o Senhor do que a Saul, para que os propósitos de Deus fossem cumpridos. O desrespeito e a insubordinação a Deus leva o homem a não se sujeitar à soberania e à onisciência divina, e a rejeitar o plano de Deus para a sua vida, e consequentemente para a vida do próximo e para a vida da igreja, atrasando assim, entre aspas, o cumprimento dos desígnios de Deus para conosco. Observe, por exemplo, Acã, que roubou, que guardou os despojos da guerra. Deus havia determinado para que não fizesse isso. Ele fez, e o que aconteceu? Começou então a perder a guerra, o povo de Israel. Justamente porque há um desrespeito e uma insubordinação, uma falta de temor a Deus. Se Deus diz para você, faça isso, faça aquilo, e você não faz, você está desrespeitando a Deus, você está sendo insubordinado para com Deus, e você está permitindo com que o seu eu prevaleça. Amados, e isso pode rejeitar o plano de Deus. Amados, às vezes podemos não compreender os desígnios de Deus. Tem coisas que Deus pede para nós fazermos que nós não entendemos, mas devemos descansar ao assimilar que os pensamentos e os caminhos de Deus, eles são mais altos que os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Então, as escolhas de Deus sempre serão melhores que a minha, melhores que a sua. Então, confie em Deus. Aquilo que Ele propôs para você fazer, mesmo que ainda você não saiba,
o que é para aquilo que você está fazendo, mesmo que você não saiba, para o que você está fazendo, então com certeza você vai descansar no Senhor e Deus vai então dar a sua vitória. Essa atitude de respeito e submissão, o temor, nos leva a sacrificar a própria vida, a pagar o preço. Contudo, veremos que o Senhor é fiel. E como diz ali Davi no seu cântico, registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 22, verso 13, Deus perfeitamente desembaraça o meu caminho. Deus perfeitamente desembaraça o meu caminho. Tudo que Deus colocar a tua mão para você fazer, para que cumpra os desígnios dele, se você temer ao Senhor, Deus perfeitamente vai desembaraçar o seu caminho para que os propósitos dele sejam realizados. Põe isso na sua mente. Foi essa confiança e temor que Samuel cumpriu o plano divino de ungir aquele em que Deus escolhera. O segundo passo, meus irmãos, é uma confiança esperançosa. Jessé fez passar os seus 7 filhos perante Samuel, mas o Senhor revelara a Samuel que nenhum daqueles homens era o rei, era o escolhido. Contudo, porque Deus tinha um propósito a cumprir, Samuel não perdeu a confiança e a esperança em encontrar entre os filhos de Jessé aquele que seria o rei de Israel. Simplesmente passou os 7, ele falou assim: olha, Deus falou comigo que não era de voar de vocês, então eu acho que Deus se enganou, vou fechar a porta aqui, vou abrir a porta, vou sair, vou embora, porque os planos de Deus foram frustrados. Deus não frustra os seus planos, queridos. Deus não frustra os seus planos. Samuel, ele não sabia quem seria o rei de Israel. Apenas Deus falava para ele: olha, esse não, esse não, esse não. E passaram 7 homens na frente dos olhos de Samuel. O homem pode temer ao Senhor no sentido de respeito e submissão, mas pode não ter uma confiança esperançosa. Tem muitos cristãos que têm um respeito por Deus, mas a sua esperança de que alcançar uma bênção, aquela esperança em que os objetivos de Deus se cumpram na sua vida, às vezes vai murchando com o tempo. É preciso o exercício da leitura da palavra, o exercício da oração, o exercício da oração e da adoração. É preciso do exercício do culto, é preciso do exercício de colocar em prática a palavra de Deus, para que você possa compreender e voltar a ter aquela esperança, aquela confiança. É como aceitar o destino. Tem muitas pessoas que parecem aceitar passivamente o seu destino, porque Deus assim determinou, mas lá no fundo há uma grande frustração. Samuel poderia ter sido frustrado, ficar frustrado e ter ido embora. Assim também nos colocamos nas mãos de Deus para temê-lo, mas lá no fundo questionamos se Deus nos atenderá a contento. Samuel tinha uma confiança esperançosa de que Deus supriria o povo de Israel com um novo rei, e esse rei sairia da casa de Jessé. Jessé apresentou dos seus 8 filhos apenas 7, escondeu o mais novo, deixando lá no campo, apacentando as ovelhas, porque Davi era um pastor de ovelhas. Portanto, meus irmãos, aí vem a pergunta de Samuel: você não tem outro filho? Você só tem esses? Foi então que Jessé apresentou o seu 8º filho Davi, o mais moço, e Deus disse para Moisés: é este, unge-o. E no momento que ele foi ungido, diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo se apossou de Davi. O Espírito Santo se apossou de Davi. O Espírito Santo, que outrora estava no rei Saul, o abandonou. E agora, na unção que Davi recebera de Samuel,
agora o Espírito Santo vem e o unge, né? Fica cheio do Espírito Santo. Quando parece que as esperanças terminam, sempre Deus nos surpreende. Quando você não enxerga uma luz no fim do túnel, de repente o Senhor te surpreende. Saiba disso. Deus, para cumprir os seus propósitos, Ele quebra todas as barreiras que existem diante de você para que você veja a sua glória. É isso que é importante. Ele quer mostrar a você a sua glória. Ele mostrou a sua glória a Samuel. No momento em que ele colocou na boca de Samuel: Jessé, você tem outro filho? Vocês não têm mais filhos? Não, nós temos um oitavo. E aí então veio Davi e foi ungido o rei de Israel. Confiar, meus irmãos, é descansar nas mãos de Deus como uma criança que se aquieta nos braços de sua mãe, não temendo as situações aterrorizantes que estão ao seu redor. No caso de Samuel, foi devido a Saul. Saul, meus irmãos, poderia matá-lo, como eu disse logo no início. Portanto, Samuel descansou nas mãos do Senhor para cumprir os desígnios de Deus, mesmo sabendo que ele poderia estar morto, ou ser morto. Ele estava certo de que Deus supriria contento em tudo que necessitar, pois Deus é o Deus provedor. Confiar em Deus é descansar no seu direcionamento para cumprir os seus desígnios em nossas vidas. Ele nos sustenta, Ele nos protege, Ele nos dá paz para cumprir os seus propósitos para os quais nos designou, assim como fez a Samuel. Confiar é saber que Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito, e mesmo que nos encontramos em situações periclitantes para o cumprimento da missão que Ele nos outorgou, Ele há de, no momento certo, suprir as nossas necessidades, para que, ao cumprir o que Ele determinou, nos encha a boca de riso e os lábios de júbilo. Confiar no dizer de Isaías é sentir paz, porque todas as obras de Deus, Ele as faz por nós, conforme está registrado lá em Isaías capítulo 26, versículo 12. E afinal, Ele é uma rocha eterna, ainda no capítulo 12, verso 4. Confiar é não precipitar, mas aguardar pacientemente, esperançosamente, o direcionamento do Senhor para o cumprimento dos seus desígnios. Deus não nos decepciona. Confie, espere, Ele provê. E o terceiro passo, meus irmãos, é a santificação e adoração, conforme nós vemos no versículo 5. É interessante observar que em várias circunstâncias, antes do povo ou algum personagem bíblico tomar alguma decisão diante de alguma situação importante ou delicada, Deus exigia que o seu povo se santificasse. Para uma tão importante decisão, que foi escolher a quem o Senhor designara para que sucedesse Saul no trono de Israel, Deus exigiu adoração, sacrifício, oferta ao Senhor, precedido de santificação. Sem uma inclinação, uma entrega de coração e alma, através da adoração sincera a Deus, que seja precedida por uma limpeza de alma de tudo que desagrada ao Senhor, não ouviremos nitidamente a voz de Deus, ou então confundiremos com os nossos desejos pessoais os desejos de Deus, com os nossos interesses do coração, os interesses do coração de Deus, que segundo Jeremias capítulo 17, verso 9, o nosso coração é tremendamente enganoso, levando-nos a apaixonarmos mais pela aparência externa do que interna, sendo que Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para mostrar a sua glória, e que Ele é quem faz a obra. A santificação e a adoração sincera levam-nos a uma profunda comunhão com Deus, tão íntima que as nossas petições elas serão atendidas, conforme o que diz lá em João capítulo 15, verso 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e será feito.
Assim como Samuel, que não estava agindo como vidente, porque como vidente, Deus poderia estar revelado a ele, vai lá à casa de Jessé, o belamita, e unge a Davi. E isso ele estaria agindo como vidente, como profeta, que também era chamado os videntes na época de Samuel. Mas ele não foi ali como aquele vidente, aquele que tem uma visão de Deus antecipada para a sua vida. Ele foi ali para saber quem é que Deus escolhera, e Deus apenas dizia para ele, esse não, mas esse sim. Interessante isso. Samuel não foi ali como vidente, mas porque ele só via a aparência dos filhos de Jessé. Assim também nós precisamos estar numa conexão muito grande com Deus, por meio da santificação e adoração, para que os propósitos de Deus se cumpram em nossas vidas e possamos entender o que Deus quer de nós para o cumprimento dos seus propósitos. Eu quero encerrar dizendo que não é de se admirar que a igreja, ou entre o povo de Deus, se evidencia sinais de imaturidade, quando não colocamos à disposição do Senhor, para que os seus desígnios se cumpram em nossas vidas e na vida da igreja. Para que isso ocorra, como eu disse a princípio, tem que haver uma experiência com Jesus. Para que você possa ser usado por Deus, para que os desígnios dele se cumpram, você tem que passar por uma experiência de conversão. Você precisa abrir pelos olhos da fé e enxergar que Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo para morrer na cruz do Calvário, para dar a sua vida por você e por mim, para pagar os nossos pecados, a fim de que nós obtivéssemos o presente da vida eterna. Você tem que enxergar que Jesus, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus homem, ele veio a este mundo. O próprio Deus veio para morrer no seu lugar, na cruz do Calvário, a fim de que você pudesse ser salvo do inferno eterno. Essa é a mensagem da cruz que pregamos. Essa é a mensagem de salvação que deve entronizar-se no seu peito, no seu coração, tomar conta da sua consciência, e cada passo que você der desse mundo, você possa sentir a glória de Deus na sua vida, porque um dia você se rendeu aos pés do Senhor Jesus, mas não viver uma vida fatídica, uma vida superficial, uma vida apenas de crente meia boca. Tem muito crente meia boca. Crente que não faz nada para o reino de Deus, crente que não evangeliza, crente que não lê a Bíblia, crente que não ora, crente que não apoia o reino de Deus através da sua igreja aqui na terra. É preciso abrir os olhos, é preciso entender que sem Jesus nós não faremos nada. Eu já disse aqui uma vez, num culto atrás, que há muitas pessoas que pensam que estão salvas, porque apenas acreditam que receberam Jesus como seu Salvador, mas não receberam Ele como Senhor, ou seja, na verdade não receberam nem como Salvador, nem como Senhor, porque não existe como receber Jesus apenas como Salvador e não recebê-lo como Senhor. Ou você recebe os dois juntos, ou você não recebe nada. E quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor, que é a evidência mais clara na Bíblia, é que nós reconhecemos o seu senhorio sobre nós, que nós somos propriedade deles, que nós estamos a seu serviço, para executar as suas ordens e cumprir os seus desígnios. Agora, aquele crente que vive aquele cristianismo um tanto quanto pacífico, precisa atinar com essas coisas. Você recebeu Jesus como Senhor, Ele é teu Senhor. Quando você abre a palavra e Ele fala lá para você, olha, não faça isso, você vai e faz, você está pecando. Se você contraria a vontade de Deus, você está pecando. Então você tem que receber o Senhor Jesus como Senhor na sua vida. Se a palavra de Deus diz assim, deixa de mentir, se a palavra de Deus diz assim, deixa de prostituir-se, deixa de adulterar, deixa de matar, de roubar,
deixa de fazer coisas que depreciam o reino de Deus. E você continua fazendo, então você não tem Jesus nem como Senhor, nem como Salvador. Você apenas tem um mero assentimento intelectual na sua vida. Mas quando você se dispõe, quando a palavra de Deus diz assim: Silas, deixa de fazer isto, por mais que a carne relute em fazer, nós temos que inclinar-nos à vontade de Deus e falar: Senhor, me dê misericórdia, para que eu cumpra os teus desejos em mim. Não só abra os meus olhos para eu contemplar as maravilhas da tua lei, mas, Senhor, me ajuda, na minha pouca força, me dá forças para resistir ao pecado, me dá força para entender que a tua vontade é uma. Às vezes nós nos associamos com as trevas, e às vezes Deus está dizendo lá que nós não temos participação com as trevas, nós somos da luz. E às vezes nós não entendemos, nós ouvimos, mas não desce no nosso coração, porque a nossa vontade, o nosso egoísmo, ele fala muito mais alto, e os desígnios de Deus, eles não são cumpridos em nossa vida, justamente porque nós somos imaturos. Amados, tomamos nossas próprias decisões sem consultar o Senhor, sem a direção do Altíssimo. Há aqueles que oram e jejuam, porém se atentam mais ao que é exterior, ao tomarem as decisões em suas vidas, levando-os a uma frustração, a uma decepção, a uma tristeza, porque não foi segundo a vontade de Deus, e sim segundo a sua vontade, que foi baseada apenas em aparências. Talvez você não ouça a voz de Deus como Samuel ouviu no passado, mas Deus ainda fala ao nosso coração. Quando você vai fazer uma coisa, quando você vai entrar por um caminho, você vai ouvir uma voz atrás de você, ou seja, na sua consciência, dizendo assim: este é o caminho, andai por ele. Esse aqui não é. Se você está indo por este, você está indo por esse, você está indo por esse aqui não é o caminho é esse aqui. O crente em Cristo Jesus, o cristão de verdade, ele ouve a palavra, ele fala assim: eu tenho que me afastar disto, eu tenho que deixar de fazer isto, ou eu tenho que fazer isto que agrada ao Senhor. É assim que nós cumprimos os desígnios de Deus. Samuel até pensou ser este ou aquele filho de Jessé, mas não se decepcionou quando Deus o apresentou Davi, completamente contrário do que esperava. Apesar de Davi ter uma bela aparência também, como diz o texto, assim também nós não devemos nos decepcionar com as escolhas de Deus, mas sujeitarmos-nos a elas. Precisamos reavaliar se estamos dando os passos corretos para que Deus cumpra os seus santos propósitos, ou estamos indo segundo o nosso coração, ou seja, se houve temor a Deus, confiança esperançosa em Deus, de santificação e adoração, ou atuação do eu. Que sejamos como Samuel, vasos que cumprem os desígnios de Deus para nossas vidas e para a vida do seu povo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.